Voltemos, então, capítulo 12, versículo 28. Aproximando-se um dos escribas, que os ouviu enquanto eles debatiam, vendo que respondera bem a eles, aqui nós temos na passagem anterior, que fala Jesus, Abraão, sim, que Deus não era um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. E referiu-se aqui, então, Jesus a Abraão, sendo que houve uma referência no Antigo Testamento, não é? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sendo assim, ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. E, depois disto, aproxima-se um dos escribas, que os ouviu Jesus a conversar com os escribas, acho que eram fariseus, não, os saduceus, que fazem a pergunta a Jesus. Fala, então, quer falar alguma coisa? Não. Então, eu achei que já estava, desculpa. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Então, vamos lá. Aproximando-se um dos escribas, depois que Jesus falou aos saduceus, enquanto eles debatiam, vendo que respondera Jesus bem a eles, interrogou: qual o primeiro mandamento de todos? Perguntou o escriba a Jesus. Jesus respondeu que o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: muito bem, mestre, verdadeiramente disseste que há somente um e não há outro, exceto esse. Então, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E que amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência, de toda a força, bem como amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e oferendas. Jesus, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. O que acontece? O escriba aqui, ele não estava criando uma situação de teste. Ele não estava tentando criar uma armadilha para Jesus, como estava sendo até aqui. Houve ali, o escriba era aquele que, responsável, exatamente o nome diz, não é? Pelos escritos do templo. Então, ele era o escriba é um profundo conhecedor das leis. E todos no templo são, cada um na sua tarefa, como os fariseus são aqueles que tomam conta para ver se está todo mundo fazendo conforme a lei. Então, tem que conhecer a lei. E os escribas são aqueles que cuidam da escrita. Então, eles também conhecem profundamente a lei. Esse escriba, então, fez uma pergunta a Jesus. Uma pergunta que Jesus respondeu tranquilamente e o escriba, então, deu uma resposta que mostra que não havia ali nenhum tipo de, vamos dizer assim, ele não estava contrariado com a boa resposta de Jesus. Pelo contrário, ele confirma a qualidade da resposta de Jesus. Então, foi um momento que foi um momento de uma troca muito saudável, não é? E então Jesus responde a ele, diferente do que havia sido até aqui, não é? Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Ele não estava longe do reino de Deus por quê? Porque ele fez uma pergunta inteligente. Por quê? Porque o sentimento dele, na proposição da questão e na troca que ele teve com Jesus,
foi algo sincero, sem maledicência e sem tramas de traição. Né? No caso de tentar apanhar Jesus e tentar fazer com que ele caísse em falso, como se isso fosse uma coisa possível. Mas Jesus, então, destaca que ele não está longe do reino de Deus, não pelo que ele disse, mas pelo que ele demonstrou na sua atitude. Jesus não viu nele nada que o desabonasse e, ao contrário, viu uma coisa extremamente positiva na medida em que disse que ele não estava longe do reino de Deus. E é interessante porque, com isto, foi a única pessoa a qual Jesus se referiu dessa forma. Jesus pode ver as intenções também, não é? Interessante, coincidência ou não, mas ninguém mais interrogou. Por quê? Porque talvez quem quisesse mais interrogá-lo, talvez estivesse com aquelas mesmas intenções de fazê-lo cair em alguma armadilha para prendê-lo, não é? E Jesus consegue ver muito além, nos conhece intimamente cada um de nós. Então, fato é, ninguém mais fez perguntas ao Senhor naquele momento.